Olá, amigos que nos acompanham sempre aqui no Ponto a Ponto. Onde tem assunto, tem debate, tem opinião, e o Ponto a Ponto sempre com um tema, com um assunto importante, para que você fique sabendo, fique informado do que está acontecendo no estado do Amazonas e também na Amazônia. O assunto, claro, não poderia ser diferente, é de interesse da coletividade, do entretenimento, de emprego, de renda, né? Que movimenta também a vitrine mais natural, podemos considerar, do planeta, a Amazônia. Em tempos de COP30, muito tem se debatido sobre clima, mudanças climáticas, políticas ambientais e, por que não, a produção cinematográfica nesse grande cenário que é a Amazônia. Nós vamos tratar desse assunto, as dificuldades, as captações de recursos e, principalmente, claro, a viabilidade de se fazer cinema aqui na Amazônia. Mas tem grandes profissionais, guerreiros, podemos colocar dessa maneira, levando, claro, todas as imagens dessa nossa Amazônia. E nós convidamos o produtor, o cineasta Chicão, da Amazon Filme, há 25 anos produzindo cinema e com certeza tem uma grande experiência nesse assunto. Nós vamos falar também do futuro com as novas tecnologias, com a inteligência artificial e claro, aquelas captações de recursos que têm sido muito importantes na viabilidade das produções. Tatiana Sobreiro está comigo. Tudo bem, Tatiana? Tudo jóia, Jackson. Obrigada pelo convite. Que pauta, hein, meu amigo? Exatamente. Obrigada pelo presente, não só para mim, mas para você que está em casa. Você não pode perder, vai ter muito assunto bacana aqui. Inclusive a vida dele, né? É. Como é que ele conta essa trajetória pra gente que você vai saber e eu também, que eu morro de curiosidade. Muito bem. Vamos falar das portas que estão sendo abertas pelos grandes veículos, né? No turismo, enfim, tudo isso na cultura e nós temos muito assunto para tratar com o Chicão que está aqui comigo. Seja bem-vindo ao Ponto a Ponto, Chicão Fio. Pô, boa tarde, é uma honra estar com vocês aqui, compartilhando dessa minha experiência, né, de 25 anos. Bem no... Foi um fraudão corporativo, né? O cinema me, me educou nessa forma, né? Eu vim de uma escola do Oscar Ramos e como amazonense, né? Sempre fui criado na minha vida no centro, na beira do mercado, então águas, barco, mato, cheiro, peixe, então fez muito parte de mim. E eu vivi 11 anos fora do Brasil. E quando eu criei a Amazon Filme, na verdade, na altura aqui do ano 2000, Manaus era a primeira capital do Brasil, né? Eu penso até da América do Sul, a primeira Film Commission do Brasil. Isso foi uma coisa muito benéfica na época, né? Então eu era a primeira produtora de produtos, serviços de produções, né? Em inglês é Production Service. Então a gente começamos a atender, né? Pequenas, grandes produções e ao longo do tempo a gente foi criando uma marca, uma credibilidade e os trabalhos vieram dando resultado, né? Grandes produções, nós fizemos já nesse longo dos 25 anos mais de 300 produções aqui na Amazônia e no resto do Brasil e algumas fora, como reality, trabalho ainda para a BBC, enfim, faço muito filmes, assim, até Bollywood, Tollywood. Essa vertente que eu trabalho, ela é um pouco diferenciada porque nós somos uma sombra do turismo. Dependendo de uma ação muito positiva, de um filme que divulga bem a região, e Manaus sempre teve essa característica, né, de cidade industrial, né? Nós somos, né? Então nós tínhamos, né, está voltando agora o Hotel Tropical, tinha uma base lá, tinha os grandes hotéis como Ariaú, e eu na época eu tive de me juntar com esses grandes, porque lá era a nossa vitrine. Então você, do ano 2000 até antes da pandemia, Manaus tinha uma média de uma produção a cada 15 dias, e 2, 3 grandes megas por ano. Então a cidade, ela virou esse polo e a gente criou muitos profissionais, né? Isso foi muito positivo.
Mas a gente está repaginando, as coisas depois da pandemia mudaram muito, né? A própria tecnologia, que eu estava conversando com a Tatiana agora, ela é benéfica, mas ao mesmo tempo ela desemprega, né? Então a gente tem de dosar hoje como se faz cinema, né? Eu sou de uma vertente que depende realmente de marketing, de feedbacks, né? De trabalhos. Eu passei quase 10 anos mostrando minha marca, né? Meu serviço tem um parceiro desde a Inglaterra até a Califórnia, então a gente tem uns feedbacks, apesar da concorrência, mas aqui hoje, Manaus, com todo esse elenco, esse filme indústria, nós conseguimos suprir 60% ou 70% de uma grande produção. E hoje, essa nova geração, ela faz uma diferença enorme, porque nós já temos aqui faculdade de cinema, nós temos produtoras de renome, tem cineastas premiados nesse momento, né? Vários, como a Cristiane Garcia, Enquanto o Céu Não Espera. Maravilhosa, Cristiane. Esposa do Paulo Freire, né? Grande Exatamente. Paulinho. Nós temos grandes produtoras, diretores de fotografias hoje, né? Atores renomados, né? Que hoje estão lutando aí. E filmes que vêm para cá com a temática Amazônia, ao mesmo tempo, como O Último Azul, né? O Gabriel Mascaro, foi uma coisa com o Rodrigo Santoro, que alavanca. Mas isso não é tão novidade para nós, porque em 2006 nós fizemos aquele Monstro do Rio com a Discovery BBC, e até hoje foi o documentário mais visto nos Estados Unidos. E foi uma temática muito nossa, da Feira da Panaí, da Piranha. Maravilhoso aquilo ali. Rodou o mundo isso. Rodou o mundo. Né? Então a gente está numa vitrine, a gente ao mesmo tempo, a gente está bem posicionado. A gente está menos de 5 horas de Miami, então a gente tem todo o Panamá, todo esse facility. Manaus sempre teve essa característica. E quem se organizou logisticamente se deu bem. Apesar do momento custo amazônico, que é muito caro, né? Mas eles continuam vindo. Então tem esses filmes que vêm para cá, acabam fazendo nossa vitrine. É um marketing até muito mais forte que uma Embratur. Vou dar exemplo agora. A semana passada, dia 4/11, em Londres, na feira do Woke Travel Market, a Netflix lançou agora um guia turístico do audiovisual que está lá os filmes produzidos na Amazônia. Não é filme muito da gente, das temáticas daqui dos locais, porque ainda falta muito investimento ainda, mas eles estão aparecendo. E eu fiz desse filme da Netflix que gerou esse guia. Eu fiz parte do Psica, que é um filme maravilhoso, que foi filmado em Belém. Eu fiz do Whindersson Nunes e muitos outros, né? Então a Netflix está fazendo esse papel que a gente já fazia há muito tempo, quando nasceu a Film Commission. Por exemplo, a Discovery, na década de 2010 a 2015, mais ou menos, 6% do turismo mundial definia-se através dos documentários da Discovery. Então, o audiovisual tem uma força muito grande, né? Vamos puxar essa... Eu queria já pegar essa tua deixa que tu começaste a introduzir aqui, a falar. A gente vê a CJN, salvo engano, é uma grande produtora, parceira da Netflix na Coreia do Sul. E outras produtoras que faziam filmes isolados. A gente teve o caso do Parasita, que ganhou aí o Oscar de melhor filme estrangeiro. Outros filmes aclamados pela crítica internacional, também lá da Coreia do Sul. E temos aí vários filmes, também de Bollywood, que ganharam prêmios consideráveis. Por que eu citei os dois? Com produtoras locais também. Sem falar que a Netflix que é uma grande produtora, o streaming, eu acho que é a número 1 do planeta, hoje. 300 milhões e mais de 150 países. É uma potência. É uma potência, isso indiscutivelmente. Né? Aí eu trago para a nossa realidade. Você não sente assim dentro de você, Chicão? Uma das coisas que eu enquanto comunicador, eu acho que é uma dor do Jackson e uma dor do Grupo Network também aqui, do Network Group. Nós temos a Suframa, um polo suframado, né? Um polo embarcado aqui. Sim. E nós temos uma produção audiovisual desde o JG Araújo, que chamou o Silvino para cá para fazer os primeiros registros daqui da Amazônia. Sim. A gente documenta a Amazônia da época da borracha até agora, da última safra da borracha, né?
E sempre foi um apelo de quem produz o audiovisual aqui. Já não passou da hora da gente fazer uma pressão? Porque o Jackson trabalha com documentário televisivo, eu também trabalho, sim, já nós trabalhei, todos. nós todos, né? É, Trabalhamos com filmes, é. todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, a gente aqui, ó, somos produtores do Sim, audiovisual. sim. Já não passou da hora da gente se juntar para poder. Por que que a Amazônia não virou um celeiro do audiovisual? Por que que a gente não tem uma Netflix investindo na tua produtora? Qual o gargalo de Qual o tudo gargalo isso? de tudo isso? De né? tudo isso. Isso é uma dor só minha? Né? Não. É bobagem que eu estou falando, gente? Não, não. Acho que não, né? Na verdade, nós estamos meio isolados, né? A gente está conseguindo muitas conquistas de 2000 para cá, né? Eu fui presidente durante 2 anos da Associação de Cinema e Vídeo do Amazonas e, na altura, a gente reivindicava muitas coisas que estão sendo tendo hoje reflexo, né? Tipo assim, os De editais. benefícios? Assim, Do mecenato, realmente, esses novos talentos necessitam, porque é uma área cara, né? Assim, dependendo do tipo de trabalho que você quer fazer no audiovisual, é caro, porque a nossa logística é cara, não é barato. Você pode dar uma voltinha no Rio Negro, nós sabemos quanto custa. Mas, enfim, assim, a Netflix, ela tem muita exigência, porque ela é americana, então, assim, ela está no eixo Rio-São Paulo, mas, sem dúvida, a gente consegue ter outros tipos de financiamentos para gerar, com certeza, um filme indústria, porque você acabou de falar, o polo industrial da Sufrão. Ó, semana retrasada eu não fechei um filme porque aqui não tinha estúdio. Eles foram filmar na Colômbia. Ano passado eu ia trazer um filme de Bollywood, mas queria ficar num hotel que tinha mais de 400 leitos. E nós não tínhamos. Então, assim, show tropical, não tem fechou. como. Então, assim, tem coisas. Olha o tamanho da O produção. tamanho da Não, quem está produção. em casa, Chicão, 400 leitos. Não, Hã? assim. Não, Então, assim, quando fala com você maior naturalidade. porque assim, quando a gente fala de filme mesmo, De essa grande produção. Produção. como Manaus tem essa característica, teve, né? Eu entrei muito nessa. Logicamente que isso é todo. Eu sou a última ponta do iceberg, né? Mas é aquela ponta do expertise que muitas vezes o produtor não é muito valorizado aqui, porque a gente vê muito esses filmes, por trás tem um produtor que convenceu que é melhor filmar aqui de que no Rio Solimões tem Carapanã, tipo. Entendi. Então, Entendi. assim, essa parte, por exemplo, semana passada a Netflix estava lá, a Amazonas Tour estava lá. Por que a Amazonas Tour não consulta os produtores? Que filme vocês estão pegando? Que filme vocês estão fazendo? Mano. A Secretaria de Cultura do Estado, ela já tem mais esse know-how, porque vem de todo um histórico. Mas eu creio que uma Film Commission, para ser reativada, estou dando um exemplo, né? Não necessariamente uma Film Commission, mas assim, uma secretaria como deve ser, ou se não, como tem em Recife, Belo Horizonte, estou dando esses exemplos, que lá tem uma verba destinada anualmente para o cinema. Da prospecção até de produção. Realmente, da gente ter, né? Como nesses países que eu citei, o próprio governo interfere e banca também. Exatamente. Tem uma verba para isso. Você vai na Tailândia, você vai no Panamá, você vai aqui nesses países vizinhos. Na Colômbia aqui. Portugal, exemplo. Você tem lá, você vai fazer um filme, ele vai falar, você tem quanto? Ah, eu tenho $1,5 milhão. Estou dando assim um exemplo, tá? Ele falou, não, eu vou voltar para você 500 mil. Se você fizer aqui e empregar o pessoal, é o cashback que eles têm. Isso existe até em São Paulo, mas é muito complicado aqui no Brasil. Isso aí, teoricamente, é muito difícil, porque tem muitas panelas. Mas assim, a verba... Vamos lá para Nova York, eles alugam, o prefeito de Nova York aluga rua e ganha dinheiro com o cinema. Ganha, se você vê as locações As todas. locações todas ganham. Se você vê Nova York, tem mais de 1.500 produções por dia. Então você tira, né? Porque é Nova York, né? Mas você vai para uma cidade de São Paulo, também tem. Eles têm lá uma organização, um sindicato. São Paulo é um exemplo, né? Como o Rio também. Mas assim, aqui a gente conseguia, por exemplo, dar uns exemplos. Isso aqui é a minha opinião, né? O governo municipal estadual gasta tanto grana em comunicação, de repente 10, 20% a gente fazer esse polo aqui. Como funcionou em Paulinha, como funciona nessas cidades, né? E esses 10, 20% é uma cifra boa que daria para atrair tanto essas produções internacionais que costumam vir para cá, mas se tiver uma divulgação muito mais facilitada, de cashback, né?
por exemplo, 1 milhão, vamos falar de dólar, e o governo dá mais de 20% de volta para ele, aquilo lá um filme desse emprega milhares de pessoas, na verdade. Então eles gostam Forma disso. milhares de profissionais, Olha, né? Forma, Nós somos autodidatas. Também, né? isso é importante. A gente aprendeu na labuta, né? Exato. Eu quero colocar um exemplo aqui para o público que quer, entendeu? O público também compreender. Eu consegui acompanhar uma produção francesa e brasileira. Itacoatiara. Em Itacoatiara, o Le Jaguar. Lembra? Gente, 96. a Oscar, cidade né? Tava, toda né? se É. envolveu. O Oscar não estava nisso. Não, Ele Jean. estava era Jean, né? Jean Robert. Jean Robert. A cidade toda se envolveu com o filme Le Jaguar. Né? Na década de 90, 96. 96. Agora, que pouca gente conhece, eu queria inserir nessa conversa com o Chicão, que eu tenho uma amizade com o Chicão, né? Além, é claro, desse acompanhamento profissional do Chicão. Inclusive, eu tenho até umas lembranças de Los Angeles, quando ele morou em Los Angeles, numa área de produção. Mas eu quero deixar claro o seguinte aqui, sobre o Le Jaguar. O Le Jaguar catapultou, à época, o Carrapicho para a Europa toda, com o Tic-Tic-Tac. Foi lá de Itacoatiara. E o então ator Patrick Bruel conheceu, numa festa particular, o som do Carrapicho, numa casa do empresário, lá no quilômetro 13 da M010. Tem toda essa história. Então, o cinema é transformador. O cinema, a produção, essas produções aqui, é transformador. E nós temos um cenário único, que é a Amazônia. Né? Sem dúvida. Não, mas tem os computadores, tem os 3Ds, as dimensões que podem também simular uma Amazônia. É completamente diferente do que uma Navilhanas, que fica aqui próximo a Novo Airão. Sabe, o maior arquipélago do mundo, a Navilhanas, o encontro das águas. Então, belezas naturais, das quais podem partir daqui a prospecção para produção e geração de emprego e renda. Com certeza. E você está falando de uma locação em menos de 1 hora de voadeira. Pronto. Ó, Chicão, uma das coisas que eu acho que mudou a sua vida, você estava falando do Oscar, acho que o cinema mudou a minha vida. Meu pai tinha cinema na década de 60 no interior, 70. E por causa do cinema eu estou aqui. Exatamente. Eu estou onde eu estou agora. Olha aí. Foi o cinema que me trouxe aqui. Com certeza. Essa é a impressão que você tem. Você trabalhou com grandes nomes, cara. E hoje você olha para esse mercado atual com um celular aqui. Eu estou com meu celular aqui, o Jackson ali, ó. Isso. Você corta aí pro Jackson, olha aí o Jackson. Atrás da informação aí também. Já chegando. Isso daqui está influenciando no modo de fazer cinema ou você acha que ele já tem um prazo de validade? Não, ele virou um Uber do cinema, na minha opinião. É o Uber, né? Barato, fácil e de alta qualidade. É verdade. Já quebrou esse paradigma. Então já tem até produções fazendo. Se você prestar atenção nas campanhas políticas, até na reportagem, se virar a câmera para os repórteres é só celular, né? Um dinheiro. É uma coisa maravilhosa, sem dúvida. Mas o cinemão analógico de película está voltando aos poucos. Aquele conservadorismo e tudo mais. Mas a tecnologia não vai parar. Então a tendência hoje de um produtor como eu, executivo, uma produtora, vai sofrer. Porque a inteligência artificial ela está desempregando ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. O Anaconda 6 foi filmado agora aqui. Veio um núcleo só com o diretor. Vão filmar, praticamente filmaram floresta, porque o resto foi inteligência artificial estúdio. Uma produção dessa que em 96 trouxe um Boeing para cá, Pois é. e fechou hotéis e mobilizou, como ele falou, tipo Le Jaguar, vai se Isso. acabar. Fechou. Isso vieram 5 cadeiras ocupadas de um avião só. A gente tira pela reportagem, só fazendo um paralelo, uma comparação plausível para que o nosso querido amigo entenda, que está nos assistindo agora, o microfone boom foi transferido pelo aquele de botão. E a qualidade do áudio não é tão diferente, mas capta bem, perceptível, audível. Né? Claro que tem aquela questão do profissional ainda ter esse diferencial. Sim. Eu quero deixar claro isso aqui, não desvalorizando ninguém, não. Até Expertise. mesmo o filme do Walter Salles foi... Ainda estou aqui, não?
E se eu não me engano, também lá de Recife, do Wagner Moura, né? O Agente Secreto, película, né? Então, Exatamente. o cinema está voltando, né? Aos poucos. Então, ele sabe que a essência, né? Ela vai ter, não tem como bater, né? O clássico sempre vai existir. Exatamente. Né? Aí tem, mas é caro. A gente não tem condições, ainda mais numa região dessa, só foi o Silvino Santos até hoje. O Silvino Santos que conseguiu. É caro, eu filmei já com comerciais, filme com película. Hoje é caro para se fazer, 1 minuto, é muito caro. Mas assim, hoje, esses editais, por exemplo, que estão vindo, esse ano ainda não teve, né? Eu queria falar sobre editais. O Paulo Gustavo, que teve aí, foi maravilhoso. Foi né? muito bom, muito louvável. Assim, você vê que pulsou a região, surgiu... Tá aí os profissionais, né? E, por exemplo, o filme eu estou citando a Cristiane Garcia, foi de baixo orçamento, não vou falar os valores que ela sabe, ela é uma excelente diretora, como muitas outras, mas está entre os 5 melhores filmes do ano passado, 2024. Então, ver, né, que a questão da ajuda mesmo, como deve ser, mais para cá, para o Amazonas, para o Norte, ainda é muito pouca, porque 1.200.000, 1,5 milhão, coitada, dá para se fazer, mas ainda não dá para chegar naquele, né? Se você orçar mesmo, você até faz. Chicão, quando você fala de um filme comercial, é um filme para uma empresa divulgar os seus produtos, no caso, não? O comercial, tudo é audiovisual, né, na verdade. O comercial varia muito, né? Vai desde uma marca, né? Isso. Ele é um cinema veloz. O que a gente vai no cinema em 1 mês, 2 meses, o comercial vai mandar tu fazer em 3 dias. Sim. Você uma produziu loucura. um filme de motocicletas inglesas aqui que David contou Beckham. com David Beckham. Grande astro, David Beckham, Sim. jogador de futebol, marido de uma das Spice Girls, Girls. e etc. Como é que foi essa experiência de ter um astro dessa natureza? Como é que funciona o contato com o Chicão? Eu queria saber todo Bem, esse trâmite. Essas produções eu assino logo, é um DNA que eles chamam, né? Eu assino um contrato de sigilo total. Total. Não posso, não perco, né, todos os direitos à produção. Então é muito cuidadoso isso aí. Com ele, eu já tinha mais de 10 anos trabalhando com a BBC, eu tenho quase 20 anos já trabalhando com a BBC. Assim, não diretamente, eu sou terceirizado e tudo mais, eu tenho uma alta confiança com eles. E eu já tinha esse know-how, eles me indicaram, mas eles nunca falaram que era o David Beckham. A gente só veio saber depois de Depois de 2 meses. É mesmo? E eu trabalhei praticamente para ele chegar até aqui uns 4 meses antes. Minuciosamente, tudo. Como a BBC e os ingleses eles estão para o documentário como Hollywood e Bollywood estão para cinema. É o número 1 no mundo, não? Eles ainda são, eles têm um formato que é imbatível. Não tem, é um formato que dá certo. A bicicleta lá já foi inventada. Já? Já, não tem como, eles são maravilhosos. Também são maravilhosos, os americanos deixaram de ir para cá já há um tempo, tá? Eles deixaram porque o custo do Brasil é muito alto. Eles costumavam ir para cá fazer núcleozinho, uma unidade, mas essa unidade representava 3 meses de trabalho. Entendi. E mais de 300 pessoas. E assim, custo Brasil, né, sabe, é complicado. É muito complicado, Apesar de ser próximo aqui... eu estou falando do filme americano, mas os outros filmes europeus, por exemplo, os filmes da Índia... Indiano. Eles gostam, né? Eu acho que eu fui a única do Brasil que já fez 3 produções grandes. Bollywood, que é Bollywood? É, Bollywood. Inclusive uma que nós fizemos aqui em Manaus, em 2016, Amazon Abichan. Ela foi a produção mais vista nos últimos 30 anos na Índia, feita em Manaus. E aí, assim, o que me revolta é porque, assim, essas ações, o governo fica muito distante da gente muitas vezes, porque aí a gente podia surfar muito mais nessas ondas, né? Não, uma crítica aqui também, é o sentido de pertencimento de quem faz aqui. Por exemplo, isso era uma fala do Oscar também, do grande Oscar Ramos, do Jean Robert, do Carrani, da Norma Roberto Araújo. Carrani. Roberto Carrani. Que nos deixou há pouco tempo. Sim, da Norminha. A Norma? A Norma Araújo. E de outros grandes, da própria Cris, do Paulinho, de nós amigos aqui.
que falam assim, prata de casa parece que não faz É milagre, incrível, né? E É incrível eu isso. penso, Chicão, que você já era, junto com esses outros nomes que eu falei aqui, já eram para estar na seara em que o próprio Oscar cavou aí a vida dele, construindo o nome que ele construiu fora, voltou para a cidade, para o Amazonas, porque acreditava que poderia viver aqui, Sim, morreu no Amazonas, sim. e eu continuo vendo o mesmo se repetir, a desvalorização de pessoas feito você. Parece assim que tudo isso eu estou dizendo daqui, tá, amigo? Pelo que eu sei que você passa. E porque todos eles passaram e passam. É. Então vocês são uns defensores Mas da sétima arte, né? essa falta de investimentos, eu creio que é por falta de conhecimento, Também um né? pouco. Ai, não, 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 gente. Não quero, não eu, quero crer eu, nisso. eu estive há pouco, por exemplo, Não quero crer nisso. Sempre vai ser conversando o com o mesmo Chicão, discurso. eu estava em Recife agora há pouco, e você está comparando. Não estou comparando, é possível também, né? Hoje, com tanta tecnologia, com tantos profissionais que Eu acho temos, que o as cabra tá sentado fronteiras. numa cadeira, ele tem que conhecer, mano. É, É o mas mínimo. essa falta de conhecimento, ela impede fomentar a produção local, na minha opinião. Chicão, Realmente, a gente está na quinta economia ponto. do Brasil. A gente não vê tanto esses recursos, né? E aí, como eu te falei, o filme da Cris foi de baixo orçamento e está entre os 5 melhores do Brasil do ano passado. É. Né? Assim, tem muitos talentos, né? A gente tem vários. Assim, eu creio que ainda é um bicho-papão. Eu dou um exemplo agora, a Netflix fez esse guia com o Amazonas Tour, mas o Amazonas Tour está distante da gente. Porque o produtor de cinema, eu vou dar um exemplo da Nova Zelândia, tá? A Nova Zelândia não era nada. Ela não investia nem em turismo. Ela investia mais ou menos $100 mil por ano e tinha muito pouco feedback. Foram filmar lá O Senhor dos Anéis, o filme, eles começaram a investir mais e recebiam 5 milhões por ano de feedback. O turismo bombou lá. Né? O cenário ficou lá, né? Ficou lá, tudo mais. Então tem essa Né? magia do cinema, tem essas coisas. Né? E Tem esse apelo, né? tem esse apelo. E Manaus já já está nesse circuito. Sendo que os governantes, enfim, assim, passam 4 anos, troca, então aqueles... Reseta tudo, reseta tipo tudo. assim, querem acabar com a beira do mercado, que é uma locação cinematográfica. O Meu diretor Deus. de arte chega lá e chora. É praticamente... Eu já recebi vários, né? E Filmes, todos choram. eles se emocionam, Manaus vibra, né? Chicão, E eles querem acabar, não pode acabar com a Disneylândia dos gringos. Tem coisa que não pode se mexer. Aquilo Ali é a que é nossa o tchan. identidade, aquilo é o cheiro da Não verdade. pode. Ali vai ser cruel para nós. Ainda mais Chicão, produtores, né? Chicão, qual é a tua opinião a respeito sobre aquela produção que teve aqui no Ariaú, que teve a Jennifer Lopes, John Voig, Selva? Anaconda, né? Para muita gente ficou aquela situação, será que tem mesmo essas cobras gigantescas e tal, fazendo Tem. esse apelo? Tem, mas esse acesso... ali não. Eu passei Ah. quase 20 anos por Ariaú e todos os meus clientes falavam, cadê a Anaconda? Pronto. Então isso ficou no imaginário. E ali foi uma jogada de marketing fenomenal, porque a maioria do filme 70% foi filmado no Ecopark, eu acho que nem 10% do filme foi filmado lá. Olha aí. Mas quem pegou a fama foi o Ariaú. Isso foi Eu um lembro. feedback de anos, né? O mundo inteiro foi para lá. Esse marketing de turismo cinematográfico ou turismo audiovisual que ainda não entrou na cabeça aqui dos políticos, que a gente é um polo. Já é um polo. Isso é concretizado já. Já concretizado. Nós temos aí, por exemplo, o Tyson, que tem uma produtora de cinema praticamente, maquinária elétrica, tem produtores também que veio desde o tempo da Anaconda, Sidney Robson. Olha, Nós temos aí... eu quero deixar claro aqui que o Tyson, que o Chicão está falando, é o Reginaldo Tyson. Começou contigo, né, Chicão? Ele começou com o Oscar Ramos. Não, eu comecei comigo. Você que emprestou para o aí Oscar o fazer produção, né? Meio Exato. simpatizou com ele, né? Rolou um clima bom. É um dos cinegrafistas mais competentes. Trabalhou comigo também. Trabalhou com a gente. Ó, tem vários, né? Sim, tá. Cadê o Reginaldo? Está em Manaus ainda? Não para, é um profissional, como os outros, né? Também temos grandes
bilíngues, gente que migrou do turismo Sim. para o cinema, que foi muito bom, benéfico. Sim. A minha equipe trabalha com paramédico, com do Comando Militar da Amazônia, né? Sim. São guerreiros de selva, do SIGs. Uhum. A gente tem todo um diferencial, né? Então a gente tem essa equipe diferencial porque nós somos uma produtora especialista em locações remotas. Certo. A gente produz comida 24 horas, aonde você poder imaginar na Amazônia. Tem um catering O cinema exclusivo. realmente é atípico os horários. Então hoje nós temos profissionais de catering, nós temos hoje já bons diretores de cena, assistentes de cena, já tem essa demanda do experimental, que já tem grandes realizadores premiados, Isso. né, e grandes atores. Isso. Vamos falar aí do BG, da Malagueta, enfim, até do filme da Cris, ganhou agora lá em Miami, né? Melhor atriz. O Chico César, que é o Sim, responsável pelo sim. cardápio, o chefe. Vou trazê-lo aqui, Sim, inclusive. é muito bom. Quero trazê-lo aqui. Ele vem. Sim. Vem. E- O Chico César vem. E assim, a gente está em Manaus, né? Uhum. A gente está sempre, né? A gente está numa cidade ainda que esse paradigma é muito legal, porque ele chega aqui, você pega a mão, um barco, você já está nas locações preservadas. Exato. Isso conta muito, né? Para o cinema, para essa pegada amazônica, eu acho que Manaus é uma cidade mais preparada. Chicão, o que é mais difícil para você? Trabalhar com os americanos ou com os indianos? Que tem os indianos têm um polo cinematográfico, Bollywood, né? Bollywood. Trabalhar com os ingleses, Com os trabalhar com ingleses. português. Aliás, eu quero falar também, não posso esquecer, da produção que você está em andamento com lusos amazônicos. Exatamente. Né? É. Mas qual é a trupe mais difícil de se lidar? Olha, os americanos que eu te falei, eles, o filme mesmo, eles pararam de vir, né? Assim, Uhum. né? Mas os americanos eram uma coisa assim fantástica. Por exemplo, em 2003 nós fizemos o Survive americano, Sim. que eles Que é um praticamente reality show, né? exemplo, foi a última produção a nível de Anaconda. Você ter ideia, assim, era um momento de mundos diferentes, né? De Vaca Gorda. Então nós alugamos praticamente metade das balsas da frente da cidade de Manaus. Então eles querem saber se pode. A visão deles é aquilo, Sim. o perfeccionismo hollywoodiano, né? Eles têm mais poder de grana, Uhum. então eles não querem saber da logística, às vezes, de preço. Isso mudou, então o americano tinha esse poder de barganha muito grande, né? Entendi. De convencimento, de grana. Eles querem fazer disso. O europeu não, é mais brasileiro, é mais um pouco parecido com o brasileiro. Choram muito. Tá muito É caro. um pouco nós, né? Assim, reclamam. Negocia demais, Negocia, né? preço. Choram, mas faz Deus, parte meu também do Deus. mercado. E aí os brasileiros, dependendo, né? Também a gente tem de dar o braço, né? Que tem um jeitinho, né? Que a gente sempre consegue. É verdade. Mas os indianos foi uma coisa fenomenal. Eu nunca vi mesmo, igual. isso? Nunca vi igual. Me conta. Bem, os indianos, eles são um pouco parecidos com a gente. É? Apesar da cultura deles ser muito, né, assim, Diferenciada, né? diferenciada. É engraçado que tem a casta muito presente lá, né? Então, tinha um diretor que era... Todos eles... Tinha um na equipe que comia todo dia fruta. Todo dia fruta. Aqui, regional? O César Aqui? tinha que fazer fruta. Ah. E no outro dia eles não comem carne, né? Principalmente de boi. Eles têm esse diferencial assim. Churrasco tá longe. Alguns Meu Deus. se redimiram com o cheiro do tambaqui, sim. Mas assim, eles são muito especiais, né? Eles ainda estão muito... Por exemplo, vou dar um exemplo. Eles são um sistema de casta ainda. Sim. A gente nota um pouquinho isso. Então, tinha um Bambam lá, o chefe, que comandava com esse dedinho aqui, ó. Ele fazia isso? Assim, Fazia assim. E eles têm muito gesto, né? Sabe como é o bom deles? É assim, ó. Que eles falam Não, assim. é assim. Isso E significa o excelente é assim. é? Então eles são muito especiais. Eles falam assim, né? Eles falam assim, meu elefante. Mas Mas assim, eles são assim meio formigueiro, a gente vê meio bagunçado, mas tudo dá certo. Entendi. Porque eles ainda estão num cinema, porque lá aquela magia do nosso cinema da década de 70, 80 não acabou na Índia. Sim. Eles vão assistir filme, é a maior indústria do mundo.
Então As lá, salas todas cheias. cheia. Então lá eles Caramba. vivem o cinema que a gente não viveu. Eu vejo muito a produção bollywoodiana Aham. muito mirada naqueles filmes da década de 50, que eram os musicais que saíam da Broadway. Exato. E tanto que a Netflix, eu acho que tem umas séries de filmes bollywoodianos que são só com musicais, cara. E ganhou, assim, a galera. Não, e lá Eu tudo é sou gigantesco, né? apaixonada. E mostrando a selva da Índia, os heróis, aqueles cabelos dos Eles homens são parecidos. eles têm um mundo deles, né? É um Tanto é mundo- que esse é filme lindo. que foi E lá tudo é gigantesco. esse Tudo. filme que nós fizemos em Gigantesco. 2016, o Amazon Bichan, foi uma espécie de Indiana Jones, né? Deles, né? Bem divertido para criança. E o segundo que veio foi uma espécie de Monteiro Lobato, meu professor Pardal, é o professor Shankun. Entendi. Eles fizeram questão de filmar no Tropical Hotel. Olha aí. Reacende alguma esperança de ter mais produções com o retorno do Tropical Hotel? Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida, porque quando se fala Bollywood e também Tollywood, Bollywood é em Mumbai, Tollywood é lá em Calcutá, ali Bengali. Sim. E Tollywood, Tollywood. de Tolly, é. E eles têm, hoje é o Tollywood que manda na Índia. Tollywood. Bollywood já está um pouco sem investimento, mas Tollywood mudou um pouquinho, né? Muita dança, né? Muito pancadaria, Entendi. né? Entendi. Eles são voltados um pouco, mas é o mundo deles, a língua deles. E eles são mega, eles fazem filme em todo lugar do mundo, mas sempre com a temática indiana. Exato. E aqui eles gostam de ver essas escalas. Eles estão acostumados com essas escalas de muita gente, né? Eles fazem coisa mesmo, tanto é que eles são a maior indústria cinematográfica do mundo, são indianos, Atualmente. atualmente. Entendi. Não dá para bater. Segundo era a Nigéria, né? E Hollywood tá lá, ainda está um pouco atrás, Você morou em vários lugares do mundo, né? mais ou menos. E você morou. Vamos lá, vamos começar. Eu começo por Estados Unidos ou por Portugal? Não, acho que Portugal, Espanha, Los Angeles. Los Angeles. Desses Espanha. lugares, por que voltar para o Brasil? E qual deles você ficaria? Não, acho que o momento na verdade, o que me chamou foi o cinema, né? A produção, né? Que eu já estava desde 96, eu já estava vendo esse movimento todo, né? Do Anaconda, enfim, do Le Jaguar. E aquele momento ali, estava retornando o Oscar, como a Donino mandou ele ficar em Manaus. Eu conheci ele nesse momento. Estava vindo o Jean, estava vindo o Jean Roberto, enfim. Toda aquela junção estava criando-se ali um núcleo. E eu já estava envolvido até no filme A Selva. Eu ia para Portugal, já estava meio indeciso. Aí, como eu morei em Los Angeles, entreguei pizza durante 1 ano e meio lá, eu conheci vários estudos, mas assim, humildemente, como um bom entregador de pizza, né? Eu vivi nesse mundo, bastidores, eu vi o que era aquilo. Legal. Então, quando eu voltei, eu queria fazer essa produtora, e na altura só chamavam, quando eu cheguei aqui não existia essa serviço de produção, né? Só chamava o canoeiro e ajudante. Então eu fui começando, dando os passes, Legal. e aí a gente foi chegando nesse know-how de a gente conseguir, né, chegar, logicamente ouvindo essas pessoas, e cada trabalho era uma escola. Tipo assim, como ele falou, Le Jaguar está na mente do povo de Itacoatiara Tá. até hoje. É. Assim como nesses beiradões, essas grandes produções. Agora, Eu o tenho filme uma... O Último Azul em Manacapuru, Isso. e Novairão, foi um encanto, né? As pessoas querem se ver. Tem um filme do Sérgio Machado lá em Itacoatiara também. Isso. Recente, foi muito legal. Eu também trabalhei no filme dos Gulantes, Macaquinho, né? Amazônia 3D. Aruanas também foi filmada aqui. Aruana, eu trabalhei na Aruana, fizemos a produção, é muito legal. Então essas produções é muito legal que elas sempre formam gente e cada vez mais a gente insere. Por exemplo, a gente estava falando hoje, a gente tem um produtor de renome, como meu irmão Igor. Ele é um monstro no cinema, né? Todo mundo quer ele. Assim como o Tyson é um exemplo, né? Assim como tem tanta gente boa aqui que a gente já garante fazer até... Que é importante, né? A língua é muito bom, mas a expertise está além da gente. Exatamente. Essa expertise amazônica é nossa, ninguém tira. Uhum. Agora, pena que realmente muitos filmes, assim, em pauta quente da Amazônia, já fiz muito, assim, garimpo, desmatamento. Ao mesmo tempo, a gente fica meio triste. É bom o dinheiro, mas aquela coisa, às vezes, vem de lá fora muito
negativismo. Então, aquilo ali não é legal não, sabe? Uma imagem Mas negativa. ele ainda não me respondeu se ele moraria, se ele moraria em qual dos países ele moraria, ou se é o Brasil mesmo. Brasil, lá no Bem, Jauari, lá em Itacoatiara. Não, assim, como eu saí muito jovem daqui, eu acho que com 20 anos, para lá com $20, e voltei em 2001, então eu sei os dois lados da moeda muito bem. Hoje eu prefiro o Brasil, com tudo isso, porque o mundo mudou, tá? Mudou, não sei, muita guerra, xenofobia, custo de vida, mudou tudo. E o Brasil sempre é acolhedor, não existe. Isso. Nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu era amigo do carro e da televisão. Você não tinha vida em Los Angeles, uma cidade que tinha 3 carros por habitante na altura. E nos bairros, todo respeito, né? Nos bairros, assim, lá tem, né? Os bairros mexicanos, os negros e tudo. Tinha muito, que ninguém divulga, né? A Califórnia tá uma decadência, né? Hollywood tá uma decadência. E a época que eu morei lá, eu presenciei isso aí. Todo mundo tinha arma. Então, os Estados Unidos sem dúvida, depender do estado que você está, e hoje está impossível, né? Você tem que estar totalmente legal. O Brasil é essa porta, e a gente é diferenciado que a gente é da Amazônia. Então, isso me dá muita barganha de convencimento. Então, o produtor, ele tem essa barganha de convencer hoje. Convencer, eu vou te falar, é bem simples, eu consigo, o cara liga às vezes e não tem noção. Então, fala, não, filma aqui, porque é assim, porque está aqui, que você vai estar... Conduz. Exemplo, você está numa recepção de hotel, vou dar um exemplo tropical. Você está na recepção e você está 3 minutos do barco para embarcar. Essas facility, essa expertise é nossa. E como assim? Bem ali, a gente vai já descer as escadas, você vai entrar no barco e a gente vai te levar. Não, e a gente sabe, né? E o nosso profissionais conhece o cheiro da surucucúbico de jaca. Tudo. Conhece. Tem todo o cheiro do pitiu dela chegando. Das 6 da tarde, o furo que tem que entrar, já passou ali o Muriru, tapou, vai por aqui. Falando da COP, né, por exemplo, tem uma pessoa maravilhosa que é o Alok. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Sempre está por aqui. O Alok, e ele tem uma bandeira gigante com relação às populações tradicionais, né? E os povos indígenas. Em 2021, a Maria Faria me contratou e depois me indicou para fazer a produção dele, que foi do Global Maria City. Farinha, que é uma de São Paulo, né? É uma produtora renomada, né? Muito boa, nossa parceira. E aí a Global City veio e o Alok falou, não quero fazer no Rio, eu quero fazer na Amazônia, Manaus. Nós construímos toda uma estrutura para ele, com nossos profissionais, né? Em 3, 4 dias. Que a diferença para aquela Vitória Régia da Mariah Carey? Lá foi 3 milhões, né? 30. 30 milhões? 30 milhões. Aqui a nossa foi menos de 300 mil. Toda a produção do Alok e foi vista no mundo inteiro. E a partir daquele momento, o Alok queria dormir junto com o meu pessoal, o Abdias, né? Que é um grande... Maravilhoso. Ele fez uma simbiose ali, e ele vem todos os anos, ele fez amizade com as pessoas, né, lá ribeirinhas, inclusive esse guia é o guia dele, e ele sentiu um pouco, né, então a gente, além desse profissionalismo, as pessoas aqui vibram. E isso aí é um feedback mais valioso que a gente tem. Chicão, e o Lusos Amazônicos, que é a tua mais recente produção, em que pé está? Estou acompanhando algumas coisas. Bem, como eu sou mais agora produtor, né, vindo dessa demanda de ficção, confusão, responsabilidade de RH, eu estou indo um pouco para ser um realizador. Eu não me considero um cineasta, porque é uma coisa que eu ainda respeito. O Luso, ele está pronto, falta ser lançado. Infelizmente, eu já tentei 8 editais, nunca ganhei. Eu até deixo uma crítica aqui, porque filme... documentários, memória da cidade é uma coisa muito difícil de fazer aqui ainda, né? Então, independente, o filme é meu, eu estou tentando ainda fazer uma finalização, mas eu deixo isso aqui porque, assim, por exemplo, os editais é muito louvável, mas filmes autorais, filmes de memória, de documentário da cidade, é difícil ganhar, é difícil concorrer, porque o cinema, os editais têm que ser mais laico. É muito, sabe, exigente, aquela cota, aqueles temas. Então, a gente não tem mais chance. Eu vejo assim, sabe? Entendo. Eu acho que tem que ter um edital, ainda não conservador, mas exigir o documentário para esse jovem
e conhecer mais a história nossa, né? Que a gente veio um pouco disso, né? Do cinema do centro, essa coisa que a gente era do tempo da TV Juricaba, né? Sim, sim. E a gente corria para ver a sessão da Sim. tarde e mandava o cara repetir, né? Liga para lá. Sim, sim. É isso mesmo. Então, um pouco da memória da cidade está se perdendo. Por exemplo, o Carrani batia muito comigo isso aí, né? O próprio Márcio, né? O Márcio está no Luz Amazônica, tanto o Carrani. Eu acho que uma das últimas conversas que eu tive com o Carrani, com Norma, na casa deles, que eu acho que vale um ponto a ponto com a Norma, Isso. o Carrani, lá no alto das suas reflexões, ele me mostrando o DVD dele, né? E eu vendo aquele material ali dele com a Etelvina Garcia, com a própria Norminha, aí eu falei assim, eu digo, Carrani, tá certo que os mecenas são necessários, né? Mas o que falta aqui na nossa região, Nascimento, e não sei se você vai concordar, que a gente falando ali, e eu já tinha conversado isso lá atrás com o Jackson Nascimento uma vez, é uma agência de pessoas. Agência de talentos, por exemplo. O Chicão hoje é um produto. Não só por ser Chicão Fio. Referência. E não só pela Amazonas Film. Referência. Amazon Film. Não só, o Jackson Nascimento é um produto. A Tatiana Sobreiro é um outro, produto. com certeza. O Carrani é um produto. Norma é um produto. E não existem agências que negociem produtos humanos. Intermediem produtos. Para produções, para Justamente. contratações. Se o Chicão tem um produto luso-amazônico para concorrer em editais, em São Paulo bomburra de agências que escrevem para editais com produtos feitos Chicão. Porque existem agências de pessoas. Sim, sim. Além de produtores, né? Sem dúvida. Estados Unidos tem isso, Hollywood tem isso, etc. E tal. Aqui, a própria agência, que é a ACD, Agência de Fomento, que é da Secretaria de Cultura, para intermediar junto com nós, conosco aqui, que somos produtores do audiovisual, somos roteiristas, eu sou artista também, ela é para intermediar a secretaria e não o artista. Né? Que era para ser o inverso. Se tu estás inscrito lá, eu participo de edital e eu sei da tua dor. Mostrar para a secretaria que... várias audiências públicas, nós todos lá pleiteando para a secretaria, para fazer a escuta do jeito que a gente queria que fizesse os editais, porque quem vai concorrer somos nós, mano. Mas eles não querem ouvir, sabe? E isso a gente fica, quando eu ouço você falar, o cara tem a memória de Portugal na cidade, tem a memória da Amazônia junto com os portugueses. Árabes, palestinos, indígenas, América, ribeirinhos. Ingleses. Tem a história daqui. Tem tudo aí. Não passa no edital. Como é que pode um negócio desse? Quem é que julga a falta do conhecimento de quem, por sorte do destino, está à frente. Sorte do destino. Sério. Eu estou falando sério. Não tenho conhecimento. Quer dizer, se, pelo menos... Chicão, vamos bater uma conversa aqui. Mostra o teu portfólio. Posso conhecer o teu portfólio? Posso conhecer o teu trabalho? Posso conhecer como foi que tu chegaste até aqui? De onde surgiu essa ideia? Quem compartilha contigo a produção? Quem está contigo? Não é uma questão de você jogar confete. É de se fazer justiça com grandes artistas que nós temos. Volto a dizer, eu estava lá em Recife, 80% do noticiário do Recife é só cultura. 80%, tem um cotidiano lá, não sei quem morreu, mataram não sei quem, assaltaram não sei quem, mas 80% é cultura. E cultura é a história do povo, né? Isso, com o que está se produzindo, para quem está se produzindo e quem se beneficia pela indústria da cultura. Sim. Sabe? Eu percebo algumas vezes, não sei se é uma divagação minha, que é uma preocupação em a coletividade saber demais, porque quem sabe demais reivindica mais, vai questionar mais. Sim. Então você não alimentar a memória do povo, eu acho que da sua própria história, eu acho que é você desmemorizar ou desmemoriar. Né? Desaperceber, torná-lo ignorante
torná-lo desconhecedor dele próprio, então Olha, ele não vai ter motivo para olha, lutar por si. É verdade. E se não motivar essa nova geração, muitas vezes ele não sabe nem mais o nome das ruas da cidade. Isso. Quem Nem são o as que pessoas? significa. Sequer o que É muito significa. preocupante, né? Isso aí. Mas aí você falou para mim assim, Chicão, eu queria que você falasse também para as pessoas. O novo formato que você vê da IA, para quem daqui a uns, vamos Isso. lá, 15 anos, como é que vai ser? Pra gente concluir, hein? Por exemplo, Olha, já? menino. É. Então vamos lá. Hoje eu pego, jogo um texto no chat GPT. Isso. Quero que você crie isso, isso e isso, ele me dá pronto. Como que você acha que vai ser no cinema? Eu na minha casa. Vai ser mais ou menos assim. A perspectiva já é essa. De você sentar no seu sofá futuramente, eu acho que um futuro bem próximo, e você fazer seu enredo e apertar no botão. Play, e dá o play. assistir. O seu próprio filme. Isso já é. Você sendo o diretor do seu... Que graça tem isso, gente? Nenhuma. Pra você ver, a gente vem do analógico, como a gente falado, né? Mas essa geração nova tá vidrada, né, no celular e tudo mais, então eles estão mergulhados nesse mundo. É verdade. E aí o que resta é, como a gente estava falando agora, é valorizar os documentários, a memória da Clássicos, cidade, os clássicos. clássico, preservar, revisitar, eu acho que é importante para não acabar, né? E vai ser uma luta constante, mas a tecnologia está aí, né? Você ainda vê um dia assim, você vivo vendo não uma BBC brasileira, mas uma agência da Amazônia como uma BBC, levando a Amazônia para o resto do mundo? Sim, sem dúvida. Chegar acho que vai demorar um pouco quebrar esse paradigma, porque verba tem, né? Os orçamentos são bilionários e não precisa tanto assim, por exemplo, a própria município, o estado tem de se pensar, né? Sei lá, de repente fazer um Vale do Silício com essa nova aqui em Manaus, né? Alguma coisa parecida que já tinha um pouco no distrito, né? Essas fábricas têm um pouco, mas muito fechada, mas o cinema, sem dúvida, essa nova geração poderia colaborar muito, né? Porque não é mais cinema, é tudo audiovisual, né? Aqui é um audiovisual, né? Até mesmo o celular na mão, mas eu acho que a IA vai dar trabalho. Ela vai dar trabalho, ela já está desempregando, né? Então tem de rever isso aí e quem não conseguir, nesse momento, entrar nessa tendência, vai ficar para trás. E Você muito tá pra na trás. internet? Sim, a gente é obrigado, né? Tá. Mas assim, Quem pode conhecer teu trabalho, onde te procura? Arroba, @amazonfilme.com.br. Tem lá tá tudo lá, Tá Chicão. tudo lá, né? Tudo, Garotão, tudo. de óculos em Los Angeles. Não, mais ou menos. Não, tem, né? Essas Motoqueiro. coisas? Chicão. Mas, olha, o cinema na Amazônia, eu acho que está faltando aqui na cidade, sabe o que também? Um monumento do Silvino Santos. Poxa, mano. Um drive-in, mano, também, de Silvino Santos, pra gente reaquecer nossa memória. Não, Uma Silvino, praça. Praça próprio Silvino Marinho. Santos. O Joaquim, o Joaquim. Silvino com O o Oscar. filho do JG, né? Que se Araújo. abandonam, que é o Agesilau, que também foi um cinema. Carrani. Nesse meu documentário, eu descobri lá em Portugal que ele também filmava, né? Como o Carrani sempre falava, né? Ei. Isso ainda era muito oculto, né? Mas ele que patrocinava. Tanto é Rapaz, que as fotos, mesmo. ele filmava, né? Mas Olha, o Silvino é o Silvino. E não Agora, tem um monumento na cidade do Chicão, Silvino Santos. sabe o que eu lembrei agora, Chicão? Eu fui teu auxiliar no Ilídio Ramos Irmãos, Foi. numa produção portuguesa, tinha um português lá, Sim, tinha. que estava filmando o Lá em casarão Tapatiara. lá, da família do Malvino Salvador. Sim, sim. Tu lembra disso? Do Oscar. Sim. Foi o quê? Aquilo, 15 anos atrás, 15 acho. anos, 15 Tem anos. 15 anos atrás. Fui auxiliar do Chicão, tô na história do Chicão. Tá aí. Tá tudo bacana. Chicão, Eu sou de Taquatiara também. pois né? é, pô. E eu quero te agradecer, tá? Por estar aqui com a Não, gente. obrigado. A gente Tava tá aqui. mais 2 horas de Nada, papo. com as 5 horas. Bacalhau que ele gosta. Pô, tamo aí. Jaraqui frito como é? Uma bandeja, não me esqueci o nome do negócio. Charão. Mas eu acho que o Silvino merece. Merece, né? Merece. O Oscar merece. O Oscar também, merece. Super Um merecido. monte de pautas aqui Todos no ponto eles. Eu a acho que ponto, precisa uma todos- calçada, né? Calçada. Todos Isso. os fazedores de filme e Verdade. eu de interior de estado, pai do Também, Oscar, também. Isso. meu pai, Isso. o pessoal lá de Sim, sim. Quari, de Tefé, de Parintins. Os Barbosa, Os do Barbosa. Cine 5 Unidos, lá do Dib Barbosa. O Dib. isso Lá na Rui mesmo. Barbosa. Tem cinema lá.
Tem Quero cinema. até mandar um abraço pro Júlio, pro Dibinho, Sim. para todos os... Nós fomos lá, Bíblia. Nós estávamos lá. Tava lá. Ó, meu pai ainda é vivo em Codajás, do cinema Cine Allen, Pronto. lá de Codajás, paizão. Um beijo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Tatiana Sobreira. Valeu, querido. Obrigado. Tatiana também. Sobreira está todos os dias, segunda a sexta, melhor dizendo, no De Olho na Cidade, ao meio-dia, Jovem Pan News Manaus 98,7. Junto com Jackson Nascimento. Exatamente, estamos juntos. E também aqui no Ponto a Ponto. Parada totalmente obrigatória, onde tem assunto, onde tem debate, tem sempre isso para você e um convidado mais que especial. Obrigado, Chicão, mais uma vez. Muito obrigado. Estamos aí. Obrigado a você que nos acompanha sempre aqui no Network Group Play. Esse é o Ponto a Ponto, toda sexta, 20 horas. Acompanhe, compartilhe, afinal de contas, são assuntos pertinentes, são assuntos importantes para toda a sociedade. E é claro, convido você sempre a participar com a gente e até a próxima.